a espada mais subestimada de Bleach, análise do O Analista, que inclusive eu já fiz um vídeo no canal sobre o livro dele. Se quiser procurar lá sobre Dark Fantasy Maya. Eu não Sim, sempre... é indiscutível que... Desculpa, Luca, eu sempre confundo a pronúncia. O nome dele é Luca. Bora ver o que ele vai falar aqui. Sim, é indiscutível que Haribel está acima de Ukiyoha em hierarquia dos espadas. E não, isso... Ih, caralho, vai começar a treta. Não é um erro. Já falamos sobre os motivos para o Ukiyoha ser ou não o mais Ih, tá acelerado? Desculpa, vou desacelerar. Vamos voltar. forte entre os seus superiores no vídeo anterior. Portanto, caso tenha interesse, já abre ele aí em outra guia, só pra ver. Vai começar a ser uma treta na comunidade de Bleach que eu cago e ando porque eu não ligo pra Power Scale. Depois desse aqui, beleza? Mas antes de mais nada, muito obrigado pelos 20k. Nada mal pra um canal que começou a fazer vídeo pra valer no começo do ano, né? Meus analistas, muito obrigado por todo o apoio até o momento e futuramente eu farei uma enquete aqui entre os membros para decidir qual será o vídeo especial de 20k e que terá 20 minutos. Caso queira participar dessa discussão sobre qual tema será o vídeo, eu sugiro que vire membro do canal. Tem várias vantagens e o preço é mais barato que um cafezinho. Devo agradecer principalmente ao Vicente Silva, Nemo e a Dak MVs por ajudar o canal. Portanto, muito obrigado a todos vocês e bora pro vídeo. Para começar, eu gostaria de ressaltar que, de todos os oponentes possíveis para um combate 1v1, a Haribel acabou pegando o pior possível, cara. Em geral, Bleach tende a fazer isso muito. Eu fico meio bolado. Que muitas vezes os oponentes que se enfrentam, ou eles são iguais, né, Noitori e Zaraki, Mayuri e Zael. Ali não é comum, você tem a questão de fazer o paralelo deles, né, o paralelo invertido quase. Mas muitas vezes o Bleach também bota um personagem pra lutar contra o seu counter perfeito. Aí você fica... Aí complica pra situação, sabe? Porque Bleach é meio Hunter x Hunter nesse sentido. Se você pegar alguém que tem um poder que te countera, você vai de base, de comes e bebes. Os oponentes possíveis para um combate 1v1, a Haribel acabou pegando o pior possível, cara. Seu confronto foi contra Hitsugaya, um Shinigami que poderia a qualquer momento congelar todas as suas habilidades. Contudo, o mesmo vale para os dois lados, tá? Haribel também poderia aquecer e descongelar o gelo de Hitsugaya, fazendo com que a vantagem do mesmo fosse mais equilibrada. Contudo, por mais que os ataques de Haribel tenham mais potência, e assim ela tenha uma grande vantagem no começo da batalha, essa vantagem é rapidamente dissolvida por causa da Bankai do Hitsugaya. E aqui eu devo ressaltar uma coisa importante. A Bankai do Hitsugaya não é algo fraco. Eu vejo muito argumento dos fanboys aqui nos comentários dizendo que o Hitsugaya era um capitão inexperiente e que a sua Bankai não tinha refino. Tudo isso para diminuir a Haribel. Não, mas eles estão certos. Em comparação aos demais capitães, o Hitsugaya é o que tem menos experiência e que tem a Bankai menos refinada. Tanto é que ele nem sabia o que acontecia quando as 3 pétalas, as 3 flores desapareciam. Só que, no entanto, isso não muda o fato de que é uma Bankai absurdamente poderosa. Mas sim, ele é muito poderoso. No sentido de que ele também estava se segurando para não a usar e não acabar afetando e matando seus próprios aliados. Em outras palavras, além de ser uma habilidade perfeita para counterar a Haribel, já que também mexe com a questão do clima, além apenas de gelo e água, ela também era uma habilidade extremamente poderosa, mesmo sem o refino. Poderosa o suficiente para surpreender muito o Stark e fazer ele querer ver a Bankai do Shunsui. E já falando do outro lado do campo de batalha, essas lutas estavam acontecendo em paralelo e é incrivelmente injusto como os outros espadas têm mais chance de brilhar exatamente por terem caído com adversários mais adequados e vantajosos. Eu acredito que esse seja um dos principais pontos do porquê a Haribel aparenta ser tão inferior ao espadão. É também porque depois o Aizen que dá o golpe final nela na luta, né? Então desvaloriza muito o personagem. A Haribel foi muito sabotada pelo cubo. Isso é verdade, ela foi muito mal aproveitada pela história. 2. Além, é claro, do fato óbvio que Stark é absurdamente rápido, potente e o Baragon é a morte encarnada. Enquanto isso, ela tem meio que uma pistolinha d'água. E nem teve chance de usar tudo que ela tinha, mas tudo bem. O fato é que todas as lutas foram mais longas e mais disputadas pelas vantagens e desvantagens dos envolvidos. Como eu falei, Haribel foi totalmente counterada pelo controle climático do Hitsugaya, ao mesmo tempo que vemos o Baragon enfrentando o Soifon, uma inimiga de curto alcance perfeita para ele counterar, graças à sua liberação do Respira, onde Baragon anula qualquer contato com seus arredores. Ou seja, o Titekubo colocou Baragon, que é um adversário perfeito para acabar com a Soifon, enquanto isso ele colocou Hitsugaya para ser um adversário Respira. perfeito para anular a Haribel. É claro que o efeito que vai aparecer é que a Haribel é uma inútil. Quando se compara ambas as lutas, o resultado que vemos é a completa dominação por parte do Baragon devido a toda a vantagem adquirida em sua matchup. Já no caso do Stark,
temos a situação só um pouco, diferente. Stark também possuía toda a vantagem acima do Shunsui, exatamente pela velocidade de tiro, versatilidade e ataques à distância, já que o Shinigami precisava se aproximar para desferir seus ataques. E é aí que a situação começa a se inverter, graças à chegada do Ukitake, que conseguiu trazer uma pequena vantagem para o Shunsui ao mostrar que ele poderia counterar os selos do Stark. Porém, essa vantagem não é tão grande assim pelas limitações da absorção. Assim, a única forma de realmente dar vantagem para o Shinigami foi integrando... O povo esquece, o povo falava, o Stark é meio fraco e tal, mas ele lutou contra 4 adversários. Ele lutou contra 4 capitães, 2 dos capitães mais poderosos da Soul Society. Mesmo que ele tivesse doente, ele ainda é muito brabo. E 2 Vizards, que tem poder multiplicado por causa da máscara. E mesmo assim, ele não lutou. Ele só ficou tipo, mano, me deixa em paz. Ele ficou caído no chão fingindo que tava derrotado, cara. O Stark é muito filho da puta. Ele toma uma porrada aqui do Love e ele fica deitado no chão. Morri. Porra. O cara é mó vagabundo, cara. Ele morre sem querer lutar. Mas isso é frustrante. Pode fazer sentido pro personagem, pode ter símbolo, pode ter o caralho. Mas, infelizmente, é frustrante porque não mostra o personagem o seu potencial e entrega as promessas que o Kubo fez de que o cara era o número 1. Mesmo que ele tivesse morrido sem querer lutar, a gente tinha que ter visto o potencial dele, mesmo em outra luta paralela numa memória no passado. Pra gente sentir o quanto ele era poderoso. E não tivemos isso da forma que deveria. Mais 2 para ajudar a dupla e fazer um 4v1 contra o Stark. No fim do dia... 4 capitães, nem usou Bankai nele. Nem o Stark quis lutar também. Pronto, tá aí o motivo. Todo mundo tá tipo, usa seu poder, Stark. Ele nem, mano, me deixa morrer aí, cara, na moralzinha. Me mata aí. O Stark tava literalmente, me mata aí, por favor, cara. Deixa eu fingir que eu tô lutando, se me mata e acaba meu sofrimento. Tudo isso foi feito apenas para que o Shunsui pudesse ter a chance de dar um ataque surpresa, atravessando o Stark e ainda assim aumentando suas chances de o derrotar com sua Shikai, já que, como eu disse anteriormente, ele não estava conseguindo reagir. O Stark não parava de pressionar o Shunsui. Capaz de que se o... Pode ser polêmica, talvez não. Se o Kyoraku usasse a Bankai dele... Seria interessante, né? Se o Stark ia morrer ou não. Porque o Stark ele tem mais pressão espiritual do que todas as outras espadas. A gente vê isso pelos Ceros que ele faz, né? E pelo controle do Cero dele. Será que ele teria mais Reiatsu do que a guarda do rei lá? Que não vou dar spoiler pro povo, né? Da guarda do rei que tá na Bankai do Ukitake? Será? Quem que ia ganhar na habilidade de resistir? Duvida muito, mano. Você tem que lembrar que o Stark, ele era tão poderoso que ele desintegrava as coisas em volta dele, tá? Lembre-se disso. Isso é um feito que não foi apresentado em outros personagens de Bleach. Porque o potencial do Stark completo é não conhecido. É desconhecido. O guarda tem muito mais. Como você sabe disso? Era guarda. E daí? O Aizen... Ou seja, vocês estão comparando o Stark com o Aizen. Vocês sabem que isso tá buf. Vocês estão aumentando a moral do Stark com isso, né? Porque ele faz isso contra os guardinhas lá no Muken. Foi um dos 2 únicos personagens que se dividiu. Ele e um certo capitão. Pois é. O Zaraki e o Stark se dividem. Então, beleza. O outro cara lá é pica. É. Só que até onde vai o potencial do Stark querendo lutar a sério? Também tem isso. É possível, não é possível? Não sei, a gente não viu. Mas a galera tá tirando conclusões tiradas do além, dizendo como fato. Aqui eu tô falando, pensem, tem mais coisas sobre isso. Shunsui, e se fosse em 1v1, provavelmente ele não teria como se aproximar direito. Mas agora com 3 revezando e fazendo um rodízio contra o Stark, é claro que ele vai conseguir se aproximar e desferir um golpe que pode criar toda uma vantagem, principalmente pela curta distância. Temos também muito mais da construção da retomada da vantagem para os Shinigamis, no caso do Espada 1 e 2, do que da Haribel. No caso dela... o Aizen desintegra alguém com a evolução da Hogyoku. O Stark faz isso sem nada. Rola o natural, tá? Arranca natural. Então respeita o meu espada favorito. O único espada que eu posso fazer cosplay. Respeita.
Embora tenha tido sim uma continuação após a sua libertação da bancada do Hitsugaya, ela ainda assim se mantém firme e não pôde demonstrar todo seu potencial contra os 3 inimigos que ela enfrentava simultaneamente. E sim, tudo bem, eu entendo os haters da Haribel e os fãs do Ukiyoha, até porque o maior hater da Haribel e o maior fã do Ukiyoha é o próprio Tite Kubo. Verdade. Querendo ou não, é inegável que os feitos da personagem são muito mais evidentes no começo da luta em que ela enfrentava o Hitsugaya sem a sua Resurrection, e as únicas saídas do Hitsugaya foram arrancar natural, não é Hogyoku com músculo, pois é, né? meio forçadas pelo roteiro. Por exemplo, vemos que a Haribel no começo é uma oponente com grande potencial analítico e sempre muito focada em seu inimigo. Ela, em momento algum, demonstrou ter dado brechas pro Hitsugaya ter feito um clone de gelo para suprir os danos críticos recebidos. Fora que isso tudo foi no intervalo de menos de uma página, em que o Hitsugaya diz que não pode subestimar ela e do nada ele recebe um golpe em poucos quadros. É quase instantâneo. Então, ao meu ver, esse tal clone... Eu só sei que o Aizen, com a evolução da Hogyoku no top, perdeu pro Ichigo, que tinha só uma fração do poder Quincy dele ali. O moleque é muito brabo. Não, calma lá. O Ichigo mesmo fala que o Aizen tava mais fraco enquanto ele lutava, porque ele sentia que dentro dele, a espada dele tava soltando que ele queria, né, ser um fracassado. O Aizen queria ser normal e a Hogyoku tava cumprindo o desejo dele. Tanto é que quando o Ichigo usa o Mugetsu, quem cai é o Ichigo. O Aizen continua de boa. O Aizen só é derrotado pelo filho da puta do Urahara. Quem derrota o Aizen é o Urahara, não é o Ichigo. O Ichigo usou o poder e não matou. E o Aizen ia matar o Ichigo. Então calma lá, calma lá. Foi uma saída muito fácil do roteiro e sem uma explicação de como o Hitsugaya ter se livrado do ataque mais mortal da Haribel na luta inteira. Era literalmente o maior trunfo da manga dela, um ataque... O buraco da Haribel fica no útero. Porque o conceito dela, ela morreu dando parto. Ela morreu no parto da filha dela. E o conceito dela é sacrifício. E aí o buraco fica no útero. Em que ela pegaria o Hitsugaya com a guarda totalmente baixa. Só que nunca foi mostrado quando ele fez esse clone ou como ele fez esse clone, sendo que ela tava de olho nele o tempo todo. Então, sim... efeito de luta shonen, é basicamente isso. Foi meio estranho. Mas ela tava lutando contra um counter que conseguiu a vencer usando uma bancada absurda. Caralho, não sabia disso, Kubo disse isso. O buraco sendo útero dá pra ver em algum momento da história, se eu não me engano. E também, tipo, você vê todos os locais possíveis. Que assim, antes, o que a gente tinha, só do mangá, ela não tem buraco em local nenhum. E o conceito dela é sacrifício. E ela trata os outros Hollows como filhos. Como parte da família dela. 1 mais 1 igual, né? Então você consegue projetar. E aí depois, no futuro, a gente teve informações extras. Não sei se foi no databook ou numa novel que fala sobre o passado dela. Num capítulo especial, agora eu não lembro. Somado a uma forçadinha do roteiro, mas a Haribel é fraca? Essa é a pergunta do vídeo, não é mesmo? E é notória que a colocação dos números de 1 a 9 são correspondentes em sua quantidade de poder espiritual. Eu acredito que isso se refira à forma base, até porque o Yami sai do 10 pro 0 após a sua Resurrection. E ele é o único que tem a mais bosta de... Mano, eu odeio o Yami nessa forma. Eu acho que isso é uma das piores partes de Bleach disparados. Puta que pariu, um pecado isso existir. Essa alteração direta na numeração. Portanto, a forma base dela teria sim mais poder do que a forma base do Ukiyoha. Ainda assim, para ressaltar toda essa questão do quão poderosa ela já é, Foi no Databook 3 Unmasked que falou sobre ela, isso. O conceito da Haribel não é sobre poder individual. Ela já é forte sem essa questão do poder individual, mas ela nunca se tratou disso. A questão dela é a parte da lealdade, que é fundamentalmente importante no conceito do personagem, e faz diversas referências à forma de morte dela, que é o sacrifício, em somatório com o respeito por suas subordinadas. A Haribel também se juntou ao Aizen exatamente pelo mesmo... Só deixa eu ver se meu modelo não tá bugado aqui. Pera aí. Tô vivo? Acho que eu tô, né? Pronto, tô de boa. Ter explicado que, através do sacrifício, o impossível se torna possível. E que se ela se unisse a Aizen, ela conseguiria evitar os conflitos entre Hollows dentro do próprio Hueco-Mundo e proteger suas Fractions. E esse era seu maior interesse. Ela sempre teve preocupação de tornar o Hueco-Mundo um lugar melhor, o que faz sentido, tendo em vista que, posteriormente, ela se torna a rainha do próprio local. Ela, como Hollow, também sempre teve o dilema de se tornar mais forte sem sacrificar os demais ao seu redor. E não crescer apenas individualmente, mas como um grupo. E isso vai diretamente em contrapartida de toda a ideologia e modus operandi de Aizen, em conseguir poder... Tanto é que, assim que Aizen trai Haribel e desrespeita sua lealdade, ela imediatamente se volta contra ele irritada, ao invés de permanecer calma. À custa de tudo e todos. Ela vai contra a natureza dos próprios Hollows. Ela não devora os outros ao seu redor como todos fazem. E ainda assim, ela é o top 3. Haribel, portanto, é uma personagem com valores que naturalmente a limitam muito em detrimento do acúmulo de poder individual. Mas é iradíssimo. Olha esse design, cara.
Iradíssima, essa máscara é muito braba. Mas isso ainda assim não limita ela a ser fraca. Muito pelo contrário, eu ouso dizer que até mesmo Baragan teria sido derrotado pela Bankai do Hitsugaya, pois acredito que o Respira não conseguiria defender todos os seus arredores de uma área congelada, assim o prendendo e anulando os efeitos de envelhecimento, já que ele... Cara, eu acho que não. Eu acho que o Baragan iria destruir o gelo com o tempo. Mesmo que ele ficasse eternamente fazendo isso. Acho que as duas... Existem, que, 3 formas de derrotar o Baragan. Da forma que ele foi derrotado, exercendo... acabando com a Reiatsu dele. E numa luta de ilusão, né? Que seria o que o Aizen vence ele. Mas o Baragan, eu acho que não seria derrotado pelo gelo do Hitsugaya, não. Mesmo se fosse 0 absoluto. Eu acho que o conceito do Baragan é porque o conceito dele é o decaimento através... É a morte através do tempo. Então não tem como, o tempo é imparável, sabe? Então o Baragan é muito quebrado. Ele estaria imobilizado. Eu também tenho a teoria de que ele não conseguiria envelhecer algo que exceda a sua própria quantidade de Rei-Ryoko. E acredito sim que a banca... Tem isso, né? Mas a teoria, a gente não sabe, né? Eu acho que é aquele negócio. Reiatsu em Bleach é um negócio complicado. Então, se você tiver Reiatsu o suficiente, mesmo você pode anular o efeito de golpes ou deixar eles mais fracos. Então é possível que alguém conseguisse estancar a Reiatsu do Baragan a ponto de evitar o Respira? Talvez. Mas eu não acho que o Hitsugaya estivesse nesse nível. Cada Hitsugaya também se enquadra nessa classificação, sendo superior em Rei-Ryoko do que o Respira, já que a sua manifestação deixou até mesmo o Stark assustado pela quantidade massiva de poder bruto. Mas Ok, mas isso não significa que todo esse poder está concentrado em um ponto capaz de fazer o Respira não funcionar, né? essa parte é completamente teoria minha mesmo, tá? Nada confirmado. Então, respondendo a pergunta que todos estavam esperando, não, a Haribel não é fraca. Noitra afirma para Neliel exatamente uma questão sobre o quanto os espadas evoluíram desde a saída dela no cargo do número 3, dando a entender que, de acordo com o ponto de vista do Noitra, Neliel estaria bem abaixo da Haribel em níveis de poder, mesmo ambas ocupando, eventualmente, a mesma classificação de espada. E essas duas têm muito em comum pela sua forma de morte, de ambas estar ligadas ao sacrifício e lealdade, e por ambas serem imprudentes quando se trata de proteger e arriscar seus subordinados a todo custo. Kubo representar esse aspecto carinhoso nessas duas mulheres faz sentido e é muito significativo, principalmente se levar em conta aonde ficam seus buracos de Hollow, sendo que o da Neliel é no coração e o da Haribel é em seu útero. Duas partes do corpo obviamente relacionadas ao aspecto amoroso do ser humano, e também tem muito a ver com o passado das duas. O carinho e amor de ambas por seus subordinados é uma camada muito importante de ambas para o número 3. Eu também poderia me aprofundar muito no significado do número 3, disso estar totalmente interligado com a questão simbólica de Deus, onde 3 fazem 1, no caso do cristianismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, além do fato de ser totalmente interligado com a questão do sacrifício, né? O 3, será que nessa parte de Bleach já tem algumas dicas de que o Kubo tá brincando com coisa cristã? A gente vê o Zael na cruz e vê o Mayuri como Baphomet na capa dos capítulos. Então é possível? É. É provável? Não sei. Não sei. Né? Não preciso nem falar sobre isso. Mas isso tudo é só mera especulação minha, recheada de simbolismos, e eu acho que vocês não estavam muito interessados nessa parte de significado. Pelo menos não no vídeo do Ukiyoha. Não, essa é... Porra, mano, você tá cultivando o público de Power Scaler, mano. Não, a parte mais legal do vídeo você não vai comentar porra nenhuma. Então, eu vou parar por aqui, e só pra terminar o papo de Power Scaling... E aí, Gank do Daniel, fala galera, eu sou uma gostosa nesse momento, assim como a simpática moça que está na tela, né, no vídeo. Então sejam bem-vindos, eu estou vendo vários reacts que a galera tem mandado. A gente viu uma teoria bem legal de One Piece mais cedo, viu um documentário sobre Pingo, aquele pinguim de massinha. E aí a galera tá mandando os vídeos aqui, esse que tá no finalzinho, que era um vídeo falando sobre a espada mais subestimada de Bleach, que é a Haribel, a número 3. Muito após toda a questão do arco. Eu vou dar play nas notificações quando eu terminar o vídeo, rapidão. Da fake Karakura. E também não é impossível assumir que ela possa até mesmo ter obtido uma segunda etapa nesse meio tempo, em que ela comandou o Rueco Mundo. Quem sabe, né? Nos restam apenas as suposições. E é isso. Nos resta o Kubo adicionar coisa no anime, né? Porque no mangá não teve nada. Rapaziada, esse foi um vídeo bem divertido de fazer também. Eu estava bastante focado nessa parte de Bleach, já que eu acabei de ler tudo Bleach e tudo mais. Eu tô ainda só acabando agora algumas outras partes que faltam. Tá lendo por minha causa, hein? Já aviso.
veio me pedir opinião uma vez sobre o vídeo. Eu falei, cara, isso aqui tem esse problema no seu argumento. Ele falou, tá bom. Aí ele corrigiu. Mas tem sido uma jornada bem divertida. Bleach é divertido, tem muita coisa interessante. Eu vejo uma galera que é muito desonesta nos comentários às vezes e... Demais! Aí, ó. Ah, narrador, você é maluco. Tá aí, ó. Tá mais um pro bonde. Me sinto na obrigação de fazer esses vídeos só pra tentar corrigir algumas coisas meio brutais que eu leio por aí. Mas, enfim, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, tá? Muito obrigado pelos 20k. Prometo que eu vou tentar honrar. Isso. Bom. Bom, vídeo bom. Canal pequeno, que falou de Bleach. Vocês já sabem, né? Ah, não consigo mandar pra vocês porque eu tô no notebook. Ah, mas se inscreva aí no canal do Analista. Deixa eu ver.